Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista. Estamos ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Está comigo aqui o comentarista Guido Bortolomazzi, que traz o seu boa tarde inicial. Tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Pô, é uma semana fantástica, né? Comemoramos aí os 50 anos da conquista do título mundial, né, da seleção brasileira de 1970. Tem comemorações na despedida do Giovani, enfim, muitas coisas boas nessa semana e principalmente o retorno dos jogadores dos exames. Começaram a fazer os exames que estão saindo e preocupando os clubes do futebol brasileiro. Bom, já que o Guido falou do Giovani, há 24 anos atrás, o Giovani deixava o Santos Futebol Clube para ir para o Barcelona e nesse dia fez uma partida de despedida contra o Real Madrid. Vamos ver como foi a despedida do Giovani. Giovani entrou em campo com todas as honras para encerrar uma trajetória de 105 partidas e 69 gols com a camisa do Santos. O jogo de despedida foi também um jogo de coincidência. Afinal, o Real Madrid é o maior rival de seu futuro clube, o Barcelona. A forte marcação impediu que Giovani chegasse ao gol, mas não anulou o traço mais forte do craque, que se despediu com a elegância de sempre. Ele estava ansioso para marcar um gol e por pouco não conseguiu. Giovani deixou o gramado no intervalo, seguindo pelo mesmo caminho que um dia o trouxe até aqui. A vitória veio como um presente, primeiro no contra-ataque que Camanducaia completou e depois na falha do goleiro Contreiras, que saiu jogando mal e acabou derrubando Camanducaia. Pênalti, Jameli bateu e conferiu. Final, Santos 2, Real Madrid 0. Tenho certeza que um dia, se eu voltar, eu quero vir aqui para o Santos e encerrar a minha carreira. Giovani, que naquela ocasião foi a maior venda no futebol brasileiro, 10 milhões de dólares, a maior quantia já feita naquela ocasião no futebol brasileiro. Olha, uma paradinha já, no próximo bloco. Como é que os jogadores estão retornando nessa pandemia? Segura aí, a gente volta daqui a pouco. Bem, Baixada Esporte está de volta e hoje vamos falar, claro, do futebol na pandemia. Alguns clubes já retornando às suas atividades. O Corinthians, por exemplo, meu Deus do céu, hein? 21 casos de Covid registrados no elenco do Corinthians. Alguns já recuperados, outros ainda em tratamento. E esse é um dos assuntos que a gente vai abordar hoje aqui. E, para nossa alegria, estamos trazendo um convidado muito especial, que é o Dr. Evaldo Stanislau, que é um infectologista, um especialista no assunto, que pode falar um pouquinho, né, do retorno das atividades do futebol e qual a opinião dele a esse respeito do protocolo. Doutor Evaldo, muito boa tarde, muito obrigado por atender a reportagem aqui do Baixada Esporte. Tudo bem com o senhor? Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer e eu aceitei não só pela tradição da Santa Cecília TV, do Baixada Esportes, mas, sobretudo, pela relevância do tema e para a gente ter a oportunidade de conversar com a sua audiência qualificada e com vocês que formam opinião. Muito bem. Doutor Evaldo, para nós, é um dos maiores especialistas no assunto e, com certeza, uma opinião muito importante, até para a gente clarear algumas dúvidas, até do telespectador, porque o assunto realmente é pertinente. Estamos também com o Hélder, que é o técnico da equipe da Portuguesa Santista, que aguarda o retorno do Campeonato Paulista da Série A2. Mas a federação só deu o sinal de verde para o da Série A1. Ô Hélder, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui, hein? Tudo bem? Boa tarde, comandante. Boa tarde, Guido. Boa tarde, doutor. Aos amigos do Baixada Esporte. Falar um pouquinho mais de futebol, né, e dessa expectativa que a gente está vivendo, a ansiedade, e esperamos que nos próximos dias nós também possamos dar uma sequência aí no protocolo para retornar às atividades na Portuguesa Santista. Bom, os jogadores do Santos já começaram o retorno e o trabalho da equipe médica do Santos foi, no primeiro passo, descontaminar o CT do Rei Pelé, onde os jogadores se reapresentam. Vamos ver como foi.
descontaminou todas as áreas internas do clube para garantir que os jogadores, a comissão técnica, a diretoria, todos possam voltar com segurança para os treinos. Hoje nós fizemos a descontaminação de todas as áreas internas e externas aqui do CT. Nós aplicamos um quaternário de amônio de 5ª e 6ª geração, associado a uma biguanida polimérica. Essa molécula ela cria uma camada protetora, ela mata o vírus e ela faz uma ancoragem nas superfícies, criando uma película que, se o vírus encostar nessa película, ele é desativado imediatamente. A gente tem laudos laboratoriais que ele dura até 30 dias essa película, ela continua ativa. Então nós fizemos em todas as áreas, campo de treino, no banco de reservas, nas cadeiras, fizemos nos quartos dos jogadores, nos banheiros, na academia, todos os equipamentos da academia, no centro de fisioterapia, na administração, ou seja, a gente descontaminou todas as áreas internas do clube para garantir que os jogadores, a comissão técnica, a diretoria, todos possam voltar com segurança para os treinos. Além da descontaminação de todas as áreas, nós estamos instalando um túnel de biodescontaminação para que os jogadores, a comissão técnica, a imprensa, a diretoria, quando chegar no CT, eles vão ser descontaminados. Roupas, mochilas, boné, sacola, relógio, sapato, tudo isso, a hora que eles passarem no túnel que está sendo produzido, eles vão ser descontaminados, ou seja, a gente garante que as áreas internas do CT estão descontaminadas e as pessoas que chegarem ao entrar vão estar descontaminadas. Então nós vamos garantir um ambiente absolutamente seguro para os treinamentos aqui no centro de treinamento. O produto que a gente utiliza no túnel é um produto classificado na Anvisa como cosmético, ou seja, o Conselho Regional de Química autorizou o uso desse produto. Ele é uma loção antisséptica corporal com alto poder virucida. As análises laboratoriais mostram que ele reduz a zero a contagem total de fungos, vírus e bactérias. Doutor Evaldo, o senhor como um infectologista, um especialista, esse procedimento do Santos, que tipo de análise o senhor pode fazer para a gente? Bom, primeiro assim, é importante a gente enfatizar que a Covid-19 existe há 6 meses, né? Começou no final de dezembro, nós estamos no final de junho, são 6 meses que a gente convive com essa doença. Então, muita coisa que a gente faz ainda são coisas empíricas, que não tem muito lastro científico e muita comprovação de eficiência. Esse tipo de limpeza, ela é uma dessas que eu qualifico nessa condição de ausência de evidência de que funcione efetivamente. Numa condição como essa, o que a gente recomenda é que seja feita apenas e tão somente a limpeza frequente dos ambientes. Então, você limpar com produto de limpeza comum e naquelas áreas de muito contato, por exemplo, porta, maçaneta, batente de janela, superfícies de mesa, teclado de computador, aquelas áreas que têm muito contato, e depois seja feita uma limpeza com uma solução alcoólica de 70% a 90%. Né? Então, é limpeza comum frequente, e nas áreas de grande contato, a solução alcoólica de 70% a 90%. Além disso, manter janela aberta, manter todo o espaço bastante arejado, isso é absolutamente necessário, né? Essas outras situações, inclusive o Conselho de Química já fez uma nota técnica sobre isso, colocando que a efetividade disso, dessas substâncias com potenciais de garantir como se fala aí, por 30 dias ficar sem o vírus, isso é questionável. A gente não gostaria que fosse uma medida que as pessoas confiassem tanto assim, né? Eu acho que é um conjunto de medidas que a gente pode utilizar para proteger as pessoas. Essa talvez seja uma delas, mas é uma medida que a gente não tem um embasamento científico que comprove a sua efetividade. Então, eu ficaria com manter as áreas, na medida do possível, bem abertas e arejadas,
limpeza habitual frequente e o uso de soluções alcoólicas entre 70% e 90% nas áreas de grande contato. Doutor Evaldo, a gente está observando entrevistas de todos os cantos do país, com especialistas, com prefeitos, com governadores, com pessoas ligadas à área médica. E as informações é que o vírus está aumentando em várias cidades, que a circulação das pessoas está provocando o aumento de contaminação. O senhor acha que essa atitude de retornar com o futebol agora e essa liberação gradativa que vem acontecendo na nossa região é uma situação segura? Não, não existe segurança em lugar nenhum. O que a gente pode trabalhar, e o termo que eu prefiro trabalhar, é minimização do risco, né? Ninguém está isento de adquirir infecção, ninguém pode afirmar que é risco zero. A gente pode trabalhar com controle de risco. Cada lugar do Brasil, cada cidade, cada estado, cada região metropolitana hoje tem uma característica epidemiológica de circulação de vírus, de número de casos. Então, para que a gente possa tomar decisões, a gente precisa fazer uma análise individualizada de cada cidade, estado e região metropolitana. Baseado nisso é que as autoridades sanitárias têm que fazer as recomendações. No caso específico do futebol, que envolve viagens, que envolve pessoas vindo de todos os lugares, então tem jogador que ficou recluso no estado A, outro que ficou recluso no estado B. Nesta volta, existe o risco, sim, de eventualmente a gente trazer uma realidade distinta de outras regiões para a nossa. Então, por isso que é importante a gente ter um período de quarentena, por isso que é importante a gente testar as pessoas e ter todos os cuidados possíveis. Minha opinião pessoal, no momento que a gente ainda está tendo o número de mortes que a gente está tendo no Brasil, no momento que a gente ainda tem uma série de situações muito inseguras, inclusive, por exemplo, se o número de leitos é suficiente ou não, eu acho que voltar ao esporte é um pouco precipitado, né? Como diz um jornalista esportivo aí, que é bastante insensado na mídia, das coisas não importantes a mais. Mas eu acho que a gente ainda está no capítulo das coisas importantes. O futebol, ele, na minha opinião, poderia aguardar um pouquinho mais. Até para dar um bom exemplo, um exemplo de cidadania. O que aconteceu com o Flamengo e Bangu semana passada no Rio de Janeiro foi um triste e lamentável episódio. O Alessandro também está com a gente. Boa tarde, Alessandro. Tudo bem? Boa tarde, Edson, Guido. Um abração ao professor Helder e também ao doutor Stanislau, grande amigo que está sempre pronto para nos ajudar a esclarecer. E a minha pergunta vai para o doutor Stanislau a respeito disso, né? A gente teve sábado a confirmação de que 21 jogadores do elenco do Corinthians foram diagnosticados com Covid, né? Ou seja, já tinham anticorpos e 8 deles estavam ativos, né? Tanto que foram afastados. Nesse caso, doutor Stanislau, depois que eles cumprirem a quarentena, esses 21 jogadores, qual o risco que eles podem trazer, de repente, numa partida de futebol, de contaminação dos outros demais? Passada a quarentena, eles não trazem mais risco algum? Obrigado pela pergunta, Alessandro. Muito importante. Primeiro, a gente tem que ver como é que é feito o diagnóstico. A gente pode diagnosticar Covid do ponto de vista clínico. E hoje, qualquer pessoa que esteja com alguma doença, mesmo que não seja com sintoma respiratório, pode ser considerado um quadro de Covid, porque a Covid é uma doença sistêmica, muito mais que uma doença respiratória. Então, se algum atleta, algum membro da comissão técnica, algum funcionário do clube estiver doente, a primeira medida é não deixar essa pessoa chegar perto do clube até que isso seja esclarecido. Para esclarecer, a gente pode fazer 2 tipos de exames. Um que detecta o vírus, outro que detecta a imunidade ao vírus. Para detectar o vírus, é um exame que tem que ser feito no início dos sintomas. Então, idealmente, entre o 3º e o 7º dia, é um exame que a gente chama de RT-PCR, e esse é um exame que tem uma utilidade muito grande. Hoje é o exame mais confiável que a gente tem, mas ele precisa disso que eu falei, estar num período ótimo e a pessoa com sintomas via de regra. Quando a pessoa não tem mais sintomas, ou quando já se passaram mais de 3, 7 dias deles, a gente lança a mão da pesquisa da imunidade contra o vírus através da detecção dos anticorpos.
aí a gente entra numa seara um pouco mais polêmica, porque são técnicas laboratoriais ainda muito inseguras, muito instáveis. A gente está desenvolvendo ainda esses testes. Então, eles dão tanto o positivo, que é falso, quanto eles dão o negativo, que também é falso. Então, tomar uma decisão em cima de um único exame, normalmente não é uma boa coisa. Quando há uma clínica, quando há um exame, fica mais fácil, e na ausência da clínica, muitas vezes a gente vai precisar da observação e da quarentena. Partindo da premissa que esses atletas efetivamente tiveram Covid, efetivamente estão imunes, em teoria, o risco que eles representariam depois aí de um período de 14 dias no início dos sintomas, é um risco nenhum, poderíamos colocar assim, ou quase nenhum, né? Não significa que eles estejam liberados para qualquer coisa também, porque a imunidade que a gente cria depois de ter Covid, aparentemente é uma imunidade que funciona, mas funciona por um período que a gente ainda não estabeleceu. Acreditamos que seja de 6 meses a 1 ano e meio, aproximadamente, talvez 2 anos, com sorte, né? Então, também não significa que pegar um atleta e falar, olha, você teve Covid, está liberado, pode cair na vida, não é assim que a gente faz. Ele poderia exercer a sua atividade, eventualmente, se assim for entendido que o esporte deva voltar, mas fora das 4 linhas, quando fora dos treinamentos, continuar com todos os cuidados que são recomendados a todos. Doutor, uma pergunta que agora muita gente vai questionar. Pelo protocolo na volta do futebol, os jogadores vão fazer exames 48 horas antes da partida. Primeira pergunta, qual é o momento que o vírus começa a contaminar, que passar para outra pessoa? Qual o momento disso que acontece? É no primeiro dia que a pessoa já está com o vírus, no segundo dia? E uma outra colocação, esse vai e vem dos atletas, porque eles vão treinar, vão voltar para casa, vão fazer os treinamentos, vão ver a família, vão estar com os familiares, estão andando na rua, corre o risco também de se contaminar, não é isso? De trás para frente. A gente não vive numa redoma, a gente não vive num ambiente hermético, né? A gente está exposto ao mundo e os atletas estão nesse contexto, ou seja, quando eles vão para casa, quando eles circulam, eles estão se expondo. E aí vem o primeiro problema, por isso que a gente fala de ser inoportuno voltar com o futebol nesse momento, né? Porque se por uma infelicidade, um atleta desses, eu acabei de fazer uma pesquisa dos alunos da Faculdade de Medicina, nós mostramos, por exemplo, que em 5 cidades da região da Baixada, 45% apenas das pessoas usam a máscara corretamente. Então, a chance de um atleta se encontrar nesse convívio social com pessoas que não estejam adequadamente protegidas é muito grande. Por mais que ele faça a parte dele, em algum momento ele pode se expor e esse vírus é altamente infectante. Então, esse vai e vem, ele realmente preocupa porque o atleta pode se expor. Em relação ao período, isso é uma das artimanhas do vírus. Ele é um vírus ardiloso que, além de se transmitir muito facilmente, ele se transmite antes de ter sintomas. Então, a pessoa está se sentindo muito bem. Não adianta você ir lá ver se a pessoa está com febre ou não está com febre. Tem muita gente que tem Covid e não tem febre, e outros vão apresentar sintomas 2 a 3 dias depois de já estarem transmitindo o vírus. Então, a pessoa pode estar infectada por 2, 3 dias e já está transmitindo o vírus e não apresenta sintoma nenhum. Então, fazer exame 48 horas antes, dependendo do exame, inclusive, e do tempo de realização, não é garantia para ninguém. Esse protocolo de você testar uma pessoa 48 horas antes, de novo, ele pode até minimizar um risco, mas ele não assegura risco zero e tem vários aspectos técnicos que são problemáticos nesse sentido. O Helder, você como técnico da equipe da Portuguesa está aguardando o retorno, até com o protocolo. Você tem alguma pergunta ao doutor Evaldo, que é um especialista, um infectologista, um dos mais renomados médicos dessa área em todo o Brasil? Por favor, aí, Helder. Bom, doutor, a gente vive numa... A gente sabe que nós não estamos seguros totalmente, né? Enquanto não sair uma vacina. E a nossa preocupação dentro do protocolo, a gente está vivendo uma ansiedade muito grande na Portuguesa, porque 2 motivos. Tentar manter esse protocolo que foi criado pela federação, mas nós sabemos que os clubes menores
tem dificuldades. Então, na Portuguesa, se existe toda uma preocupação em relação a fazer os exames, a higienização, mas é como o senhor falou, nós estamos ali dentro e o atleta ele está exposto a esse contágio. Então, qual é a orientação que o senhor poderia nos passar para tentar minimizar, já que a gente na Série A2, nós acreditamos que após 14 dias a federação deva autorizar o retorno, pelo menos para teste? Olha, Helder, primeira coisa, eu queria te dizer que eu sou super solidário a você e a todos, e queria eu ser aqui o portador de melhores notícias. Mas, assim, do ponto de vista estrito, médico, o melhor conselho que eu posso dar é: continue em casa, vejam uma maneira de manter a forma atlética de cada atleta, com a individualização do treinamento de cada um em casa, ou agora que liberaram a praia, fazendo aí um exercício isoladamente, sozinho, longe, com distanciamento, né? Mas é isso que tem que ser feito. E caberia à Federação Paulista, à Confederação Brasileira, criar condições financeiras para subsistência e subsidiar esses times menores, e tem muita dificuldade, porque se para o time grande da Série A já é difícil, e dirá para os times menores que lutam aí para manter suas atividades. Então, eu faço aqui a mesma resposta que eu faço para a macroeconomia. Não é uma questão médica, porque a questão médica é indiscutível, a vida é prioridade. A questão financeira, sim, ela é discutível. Existem mecanismos, tanto na macroeconomia quanto no futebol, para que a gente pegue um pouco dessa fortuna que a CBF tem, que a federação tem, de toda a arrecadação que assiste, e reparta com aqueles clubes que estão sem renda ou que estão com uma dificuldade, para dar tranquilidade para a comissão técnica, para os atletas poderem obedecer à parte médica. Veja, um atleta que tem uma mínima lesão muscular, ligamentar, o que ele faz? Ele fica parado pelo tempo que for necessário. Nós estamos falando de uma doença que pode matar, e as pessoas vão se sujeitar a um risco para jogar futebol. Eu acho que é uma inversão de valores. E veja, a gente fala, mas na Europa já não estão jogando? Na Europa já não tem lá, o campeonato voltou? Sim, mas como eu falei no começo da minha intervenção, cada cidade, cada região metropolitana, cada estado e cada país tem a sua realidade. A Europa hoje já vive um momento onde tem menos vírus circulando. Então, lá é seguro você começar um projeto de retomada. Na América Latina e no Brasil, a gente não tem esse momento ainda. Pode ser que daqui a um mês, daqui a 2 meses, a gente tenha, mas hoje me parece precipitado. Então, meu amigo Helder, a minha sugestão a você é que eu acho que os dirigentes esportivos, os jornalistas têm que ficar em cima da Federação Paulista, em cima da CBF, para garantir a subsistência dos clubes menores, que tem menos gordura para queimar. Os atletas têm que manter o seu condicionamento atlético, mas a parte tática e a parte de jogo mesmo, eu acho que é precipitada voltar ainda por conta do momento epidemiológico que a gente vive no Brasil. Doutor Evaldo, pois não, viu, comandante, só para concluir, nós estamos inseguros, né, por uma parte que quer queira, quer não, preocupados por causa da saúde, e nós estamos mantendo, viu, doutor, treinos online, tentando conscientizar os atletas da importância desse momento, né, para aguardar. E aí eu só queria colocar falando sobre o vírus, nós entramos num momento que o vírus, nós entramos num período do inverno, né? E ele se propaga, ele tem mais facilidade para isso. Não tem uma correlação aí, doutor, não só talvez com a população também não tendo o devido cuidado, mas também agora a gente não era previsto mais ou menos esse pico, né, nesse período? Helder, o vírus ele gosta do frio, sem dúvida nenhuma. Mas o que a gente tem visto na prática, e baseado em outros vírus que são primos desse, é que ele não dá muita bola para o calor, não, viu? Ele gosta do frio, mas ele também fica bem no calor. Tanto é que a gente vê em países quentes, como no Oriente Médio, no Egito,
A gente teve lá o MERS, né? A gente vê aqui na região norte do Brasil, que é super quente, teve um grande acometimento de Covid-19. Então, o que vai acontecer no inverno é que a gente vai ter uma somatória, porque é a época da influenza também, de outros vírus respiratórios. Então, a gente vai ter como se fossem duas nuvens carregadas, né? Uma de Covid e a outra de gripe e de outros vírus respiratórios que vão se encontrar. E aí a gente passa a ter uma tempestade um pouquinho mais intensa. Nós estamos nos preparando para, sim, que a gente tenha um aumento dos sintomáticos respiratórios nesse período de inverno, se é que o inverno vai ser rigoroso, né? Temos que ver isso. Doutor Evaldo, aproveitando a audiência na Baixada Santista e o seu conhecimento científico, muitos pais estão ansiosos em relação à volta às aulas. Não só crianças de 12, 13 anos, mas principalmente as crianças mais pequenas, de 3 anos, 4 anos, que estão naquela pré-escola, aquele período mais de brincadeiras, né, do que propriamente de estudos. Eu gostaria que o senhor pudesse passar uma mensagem. O número de crianças infectadas na Baixada Santista é grande, é pequeno, é significativo, é insignificante? O que o senhor pode falar? E em torno da volta às aulas, qual é a previsão mais segura, na sua opinião? A gente não tem esse número, porque, na verdade, as crianças, elas são infectadas, qualquer pessoa é infectada, independente da idade. Mas as crianças, elas têm uma forma mais branda. As crianças, em geral, são assintomáticas. E o único jeito que a gente teria para fazer isso é se a gente fizesse uma testagem em massa na população infantil. Dentro disso, doutor, dentro disso que você colocou agora, dessa testagem em massa, era uma pergunta até interessante que eu queria fazer para o senhor. Esse retorno às aulas com uma testagem em massa não seria uma maneira também segura de saber quantos infectados nós temos em termos de jovens na nossa região? Por exemplo, seria obrigatório a escola que for voltar às aulas fazer uma testagem em massa por conta da escola, inclusive, porque muita gente está pagando mensalidade e o filho não está estudando. Então, fizesse essa testagem para a gente também ter esse diagnóstico, doutor? Então, Alessandro, a testagem seria a resposta se ela fosse 100%, mas aí tem, como eu falei anteriormente, os problemas técnicos da qualidade do teste, da interpretação do teste, falso positivo, falso negativo, e se vier negativo, não é garantia que amanhã depois ela não fique positiva, né? Então, a testagem, eu dei como exemplo, se a gente tivesse, hipoteticamente, capacidade de ter um teste muito efetivo e de manter esse nível de testagem, fizesse uma testagem em massa, talvez. Onde foi feito isso? Coreia do Sul. Coreia do Sul testaram lá em massa a população. Eles encontraram em mais de 20% dos jovens a presença do vírus. Então, como eu dizia, o vírus infecta todos, inclusive crianças. Felizmente, nas crianças é uma manifestação muito branda e assintomática, via de regra, mas eles podem levar a infecção para casa, os mais velhos, os doentes crônicos. Então, eles servem como multiplicadores da infecção se voltarem à rotina normal. Então, gente, no fundo, infelizmente, enquanto a gente não tiver uma vacina efetiva e disponível a todos, o que a gente vai viver são esses momentos de maior liberdade para ir e vir, de mais retração social, porque a gente precisa afastar as pessoas para evitar o contágio, e de picos e vales no número de casos. Infelizmente, para nossa é uma realidade hoje, a gente tem duas opções. Ou a gente lamenta ou a gente se adapta a isso. Eu prefiro que a gente busque saídas para nós nos adaptarmos e continuarmos levando a nossa vida da melhor maneira possível, né? E priorizando aquilo que é essencial e depois o que não é tão essencial conforme a pandemia vai caminhando. Doutor Evaldo, ontem saiu uma matéria importante na CNN a respeito do tipo sanguíneo. Há um estudo feito por um médico alemão de que os sanguíneos tipo A têm maior probabilidade de pegar o vírus da Covid-19. Já os de Não, na verdade não é de pegar o vírus, Edson. A infecção, ela é mais forte naqueles que têm a tipagem sanguínea tipo A. Eles são mais sujeitos, por exemplo, a serem infectados. Né? Quem tem o tipo sanguíneo tipo A. Já o tipo O, independente de ser negativo ou positivo, já tem maior resistência. O senhor tem alguma informação sobre isso, doutor Evaldo? Então, 6 meses de infecção. Várias frentes de pesquisa são feitas. O volume de artigos que sai, vocês não têm noção do volume de artigos que sai. Quando a gente peneira tudo isso, sobram alguns que valem a pena e outros que ficam no caminho como uma curiosidade científica. O que eu posso dizer, e aí não vale só para Covid, vale para qualquer doença, é que a gente não
não precisa ser médico, nem muito elaborar muito raciocínio para ver por que João morreu, por que José viveu, o que existe de diferença. Então, cada indivíduo responde de uma maneira. Então, existem as doenças crônicas, existe a idade, existe uma série de coisas, e existe um componente genético. O vírus, ele entra nas nossas células através de receptores específicos e, uma vez que entrou na célula, ele se multiplica. Então, a primeira barreira que o vírus tem que vencer, são esses receptores. Se a gente, por uma característica genética, por exemplo, tiver um receptor diferente, o vírus vai ter mais dificuldade. Por aí, saiu também no New England Journal of Medicine um artigo agora, semana passada, mostrando que alguns perfis genéticos são mais ou menos propensos, e é nessa linha que vai a tipagem sanguínea, a ter complicações. Então, hoje a gente está vivendo a era da medicina personalizada, onde nós temos uma identidade genética molecular e que cada um de nós vai ter ou não ter determinada doença dependendo dessa identidade molecular. E a Covid, a exemplo de outras doenças infecciosas, também sofre o impacto da nossa genética. Bom, para finalizar com o doutor Evaldo, já de antemão agradecendo, porque é um tempo precioso que ele está nos destinando e, evidentemente, deixando de prestar serviço que ele faz aí diariamente. Doutor Evaldo, essa é uma situação comum para muitas famílias. Às vezes uma pessoa infectada infectou toda a família e moram juntos. Aí foram internados. Aí, mediante o tratamento, recebe a alta, mas não está curado totalmente. Vai seguir fazendo o tratamento em casa. Se a mesma família, 2 ou 3, estiverem fazendo esse tratamento, não está totalmente curado, eles ainda estão sujeitos a passar a infecção um para o outro ou não há nenhuma probabilidade disso? Não, não há essa probabilidade. A gente adquire uma imunidade, a gente não sabe se essa imunidade é duradoura, quanto tempo ela dura, mas ela é suficiente para, pelo menos nesse momento, a gente poder falar que você teve Covid, você transmite o vírus 2 a 3 dias antes dos sintomas e a gente acredita que a maioria das pessoas, no máximo, até 8 dias de sintomas. Por isso que, para a grande maioria dos pacientes, depois a gente fez um número cabalístico, o número 14. De 14 dias para frente de sintomas, é muito, muito, muito improvável que alguém transmita. Por isso que, quando a gente fala em quarentena, a gente sempre fala 2 semanas, que é um período que a gente sabe que tem muita segurança que essa pessoa não transmita mais o vírus e os outros que estiveram infectados juntos desenvolveram anticorpos e não vão pegar mais. Então, baseado nessa premissa, vai chegar um momento que o vírus circulou tanto e tanta gente se infectou que a gente vai ter um conceito que a gente chama de imunidade de rebanho, ou seja, o vírus já não se transmitirá mais com tanta facilidade, ele vai encontrar pessoas imunizadas no seu caminho e essas pessoas imunizadas, portanto, não se infectarão e não levarão o vírus para frente. Exatamente o oposto do que a gente encontra hoje, que é baixa imunidade, então as pessoas se expõem ao vírus, se infectam, o vírus para frente. Muito bem. Doutor Evaldo Stanislau, muito obrigado pela sua participação. Posso só fazer uma última perguntinha para ele? Pois não, Alessandro, para a gente liberar, porque evidentemente ele deve estar muito atarefado. Só para encerrar, e já agradecendo o amigo, o senhor acha que até o final do ano nós vamos ter uma vacina já, essa de Oxford, por exemplo, que está bem adiantada, ou a da China? Você acha que a gente vai ter essa vacina até o final do ano? Se Deus quiser, a gente vai ter a vacina validada, em larga escala e pronta para uso. Eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Então, o final do ano que vem é mais seguro, né? Eu não queria aqui fazer nenhuma futurologia, mas se a gente tiver que estabelecer um prazo, assim, puxa, mas provavelmente uma vacina, é possível que até o final desse ano, começo do ano que vem, a gente tenha, assim, pelo menos 3 vacinas que estão mais avançadas, né? Essa chinesa, a de Oxford, tem uma também americana. Então, vamos torcer, né? E eu queria dizer aqui para vocês, eu sei que eu já estou me despedindo de vocês. Fique à vontade, doutor Stanislau, fique à vontade. Não, mas assim, primeiro da minha alegria de estar aqui com vocês. De novo, eu queria falar, olha, volta tudo, até porque eu, como torcedor do Santos, quero ver meu time ganhando de novo. Segundo, que às vezes a gente esperar um pouquinho mais e voltar quando o cenário estiver mais claro, mais tranquilo,
vale a pena, gente. Eu já estou com 52 anos de idade, eu tenho filhos, eu procuro ensinar para os meninos, às vezes, que é melhor a gente ter um pouquinho de paciência, fazer uma base bem feita, porque depois o resultado ele é mais robusto, ele é mais consistente. Quando a gente faz a coisa de qualquer jeito ou com pressa, não dá muito certo. E eu estou vendo aí que a gente tem muito sonho de voltar para o futebol, a gente quer imitar a Europa, que já está jogando, mas eu insisto, Europa é Europa, América Latina é América Latina. Não estou fazendo aqui nenhum julgamento econômico, social, cultural. Estou falando do ponto de vista epidemiológico. Covid na Europa já passou o pior, eles estão agora pensando em segunda onda, e a gente ainda está vivendo a nossa primeira onda. Então, vamos com calma, vamos mantendo o condicionamento físico da turma, vamos exigir a quem de direito que dê as condições para que os clubes se mantenham seus compromissos, e na hora certa a gente volta e o peixe vai para cima, e se Deus quiser vai ser campeão, que é a nossa vocação. Doutor Evaldo Stanislau, muito obrigado pela sua participação e tenho certeza que nós aqui do Baixado Esporte não só o cumprimentamos, agradecemos, mas deixamos sempre aqui portas abertas para quando o senhor tiver ou necessitar passar alguma informação para a nossa população. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, um grande abraço. Bom, a gente volta daqui a pouquinho na sequência do Baixado Esporte com o Helder, com o Alessandro e com o Guido também. Até já. Baixado Esporte está de volta, hoje com o Helder, com o Alessandro Nunes Bortolomazzi, com o Guido, também com o doutor Evaldo Stanislau, que agora há pouco, evidentemente, deu aqui importantes informações a respeito da Covid e dessa pandemia. Eu tenho 2 recados importantes para você que está acompanhando o Baixado Esporte. O primeiro deles é a respeito do seu celular. De repente, em casa, nessa pandemia, dá um pane no celular. Aí o cara, poxa, o celular eu tenho contato com todo mundo, né? É com parente, com amigos, com empresários, com fornecedores, enfim, com clientes. Não se preocupe, você não precisa nem sair de casa para arrumar o seu celular. É só ligar para esse celular que está na tela, 988-015626, que a Top Center vai mandar um técnico aonde você está, faz a avaliação do problema, arruma e você pode pagar em 12 vezes no cartão. Então, deu pane no celular? Não fique preocupado, não precisa nem sair de casa. Top Center, é só ligar para esse celular que está na tela do vídeo. E detalhe, tem todo tipo de acessório que você precisar também. Top Center, há 10 anos no mercado. E outro destaque importante para você que vai comprar produtos para festa são as promoções da Cacau Center. É a maior loja do gênero em toda a Baixada. Você está vendo esses produtos que estão na tela? Esses preços você não encontra em lugar nenhum. Não são apenas esses preços aí, porque são mais de 40 mil itens que você encontra lá na Cacau Center. Fica ali na Avenida Prefeito José Monteiro, 744, bem pertinho do Carrefour, em São Vicente. Falou em festa, falou Cacau Center. Helder, você ainda não tem o sinal verde do governador João Dória e nem da Federação Paulista de Futebol para o retorno da Série A2, apenas atividades da Série A1. Eu pergunto para você o seguinte, desse elenco que agora você está comandando profissional, anteriormente era o Sérgio Guedes, daquele elenco que o Sérgio tinha, quantos ficaram ainda agora sob o seu comando? Por favor, Helder. Ô, comandante, primeiramente é um prazer estar, falando sobre essa nova função, só para registrar aqui que eu recebi o convite do presidente e surpreso pela saída do Sérgio, Infelizmente a gente esperava que ele fosse terminar o campeonato, mas saiu e agora nessa nova função é um desafio muito grande na minha vida, mas espero junto com a minha comissão técnica, quando retornarmos, poder fazer um grande trabalho, levar a Portuguesa à classificação e depois sim brigar pelo tão sonhado acesso, que eu acho que é o lugar que a Portuguesa merece, estar entre os grandes do futebol paulista. Nós estamos, desse elenco, foi mantido 70% dos atletas, tá? É claro que é um acordo verbal, até porque ainda só vai começar, como o presidente falou, rodar o taxímetro a partir do momento que a federação realmente dá uma data prévia para o retorno, mas nós estamos treinando. A nossa preocupação em relação não só
a parte do vírus, mas também com a preparação, né? Porque a gente tem visto, acompanhado aí que muitas lesões em outros campeonatos, principalmente na Europa, a devida pressa e talvez o pouco tempo que você necessita, né, para uma preparação mais adequada para os atletas. Então a gente está preocupado duplamente, tá? Vamos se dizer assim, tanto uma como um vírus e outra também com evitar lesões. Ô, Helder, vai ser uma grande oportunidade também para os jovens que trabalhou com você no Sub-20, né? Você vai subir alguns jogadores dessa categoria? Já tem um planejamento daqueles que poderão fazer parte do grupo? Sim, o Guido, quando o presidente chamou e apresentou toda a dificuldade e a necessidade, ao meu ver, eu expus realmente talvez para a Portuguesa, para um futuro a longo prazo, seria ideal o momento a gente fazer uma mescla com os atletas do Sub-20. Tá certo que talvez para esse momento os atletas, a gente espera que eles possam vir e já conquistar o seu espaço e dar alegria ao torcedor da Portuguesa Santista. Eu acho que tinha essa lacuna, atletas todo ano a Portuguesa não tendo jogadores oriundos da base, né? Então tinha essa lacuna muito grande aí, e nós conseguimos aí tentar fazer essa promoção. São 6 atletas que vão integrar, já estão fazendo parte, estão treinando com os atletas que vinham do campeonato, que vinham participando do campeonato da Série A2. E então nós esperamos fazer essa mescla para que venha dar frutos aí para a Portuguesa bem próximo, né? Alessandro. Eu gostaria de falar para o Helder o seguinte: a gente acompanha a carreira do Helder desde que ele começou praticamente aqui na Baixada Santista, como treinador. E a gente vê que a evolução da carreira do Helder foi, de uma certa forma, até rápida, porque ele vinha sendo o tio Helder da garotada, do tio Helder da garotada ele passou para o Sub-12, daí para o Sub-14, de repente para o Sub-15, de repente estava no Sub-20 e agora está no profissional, né? Então essa evolução, de uma certa forma, ela foi rápida. Como é que você está encarando essa evolução, Helder? E qual a dificuldade que você está tendo dessa transição entre o jovem e já o profissional? Pô, muito boa pergunta, Alessandro. Eu estou procurando viver o dia a dia e aprendendo no dia a dia. Sem esquecer, eu acho que tudo isso que você me falou do tio Helder, de ter passado por todas as categorias, eu acho que aí o treinador precisa de minutagem também, né? Como a gente fala dos atletas de vivência, para não queimar etapas. Eu venho passando por todas essas categorias e uma das coisas que eu tenho feito é viver o momento, tá? Aprender com o dia a dia e colocar aquilo que talvez eu tenha um pouquinho de dificuldade, tenho conversado muito com os treinadores que já têm essa vivência. E eu sou um cara que procuro conversar bastante. Nós não somos sabedor de tudo, né? Então, pegar essas experiências positivas, alguns conselhos, para que eu possa, dentro dessa nova função, tomar as melhores decisões, junto com a comissão, para que nós possamos, a gente sabe que é uma responsabilidade grande, mas eu venho gradativo aí, venho vivenciando e ter a humildade de saber, de repente, você, não sei dessa função agora ainda, preciso aprender um pouquinho mais e buscar conhecimento para aprender. Mas eu não esqueci nada, ainda continuo sendo o tio Helder. É um momento que eu falei, estou vivendo,
E espero, dentro da minha experiência como ex-atleta e agora como treinador, ter vivenciado, estudado um pouquinho mais, poder contribuir com esse grupo. Eu acho que é importante a gente falar, a Portuguesa não estava nada errado o que o Sérgio vinha fazendo, é terceiro colocado, o que eu vou tentar fazer? Já passei para os atletas. Alguns ajustes que a gente vê que necessitava e saber que daqui para frente são jogos importantes que nós temos que encarar. Nós temos 2 jogos fora, encarar como decisões e tentar buscar o nosso objetivo, que é a classificação, e brigar pelo acesso depois. Bom, vamos dar uma faturadinha, a gente volta daqui a pouquinho com a rodada final de perguntas para o Hélder, o técnico da Portuguesa Santista. Até já. Bom, de volta ao último bloco do programa, 3 minutos do final, cabe o Guido Bortolomaz a pergunta para o Hélder. O Hélder, praticamente a Portuguesa está classificada entre os 8 primeiros. É lógico que a ideia é ficar no pelotão dianteiro para poder definir as partidas no mata-mata dentro de casa. Como é que você analisa essas partidas que restam agora? E qual é a posição porque a Portuguesa vai fazer 2 jogos em casa e 1 fora, não é isso? Não, nós vamos fazer 2 fora e 1 em casa. É o contrário. É o contrário. Mas ganhando o jogo de casa, a Portuguesa vai a 23 e já se mantém, pelo menos, entre os 4 primeiros colocados. Qual é a expectativa de vocês? Dentro do planejamento, Guido, nós estamos buscar aí, no mínimo, fazer a maior pontuação que possível, né? Então, mas pelo menos, no mínimo, 4 pontos é o nosso planejamento aí, porque nós pegamos 2 adversários com confronto direto e jogos fora, né? Então, não estava previsto o resultado negativo contra o São Caetano em casa. Então, nós esperamos que os atletas, no retorno, nós possamos ajustar aquilo que a gente pensa e voltar ao espírito competitivo que a equipe tinha. O grupo é muito bom, o grupo é forte, e aí sim a gente pensar lá na frente para buscar o acesso. Primeiro passo, a classificação. Hélder, eu quero te agradecer muito pela sua participação no nosso programa. Muito obrigado. Vamos torcer para que volte o futebol, mas com segurança para todo mundo e que você possa fazer aí aquilo que todos nós esperamos, né? Levar a Portuguesa, quem sabe, à primeira divisão o ano que vem. Obrigado, viu, Hélder? Pô, comandante, eu que agradeço. Um grande abraço, Alessandro, Guido. Sempre à disposição de vocês aí para participar quando puder, tá bom? Obrigado e saudades, né? Espero que isso. E não come muito pão de queijo aí não, para não engordar, viu, parceiro? Pode deixar, levar o queijo para vocês. Você está onde nesse momento, Hélder? Tô em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Manda um abraço pro David aí, viu? Cuidado que aí os casos estão aumentando, hein? Então, rapaz, eu tive que vir porque fazia muito tempo que não via a família, mas eu tô fechado. Nós estamos com máscara, tudo aqui. Estou preocupado também, eu estou sabendo. Mas aqui em Belo Horizonte são 60 casos, tá? E 600 no estado todo, quer dizer, ainda é bem pouco em relação ao que a gente está passando em São Paulo e em Santos. Legal, obrigado, Hélder. Seja bem-vindo na próxima vez aqui no Baixado Esporte, quem sabe ao vivo aqui nos estúdios, sem a tal pandemia. Gostaria de mandar um forte abraço para o presidente Carlos Ribeiro. Um abraço para ele, que sempre acompanha o Baixado Esporte. Obrigado também ao Carlos Ribeiro, presidente da Portuguesa Santista. Alessandro Cobb hoje deu uma nota, Comitê Olímpico Brasileiro, que para que os atletas possam entrar em forma, já visando a Olimpíada do ano que vem no Japão, eles estão pensando no seguinte: reunir os 200 atletas, levá-los todos para Portugal e mantê-los em atividade até a Olimpíada do ano que vem. Seu destaque final. Isso aí. Importantíssima essa decisão do COB, já estava sendo estudada, porque Portugal, Lisboa, foi o país que melhor se adaptou aí a essa pandemia, então eles vão para lá para não perderem, né, a atividade física, já que eles não estão podendo treinar aqui no Brasil, vão todos para Portugal para poder treinar lá e já vão se ambientando para a Olimpíada do ano que vem.
Parabéns ao Kobe. Espero que dê tudo certo. Um abraço, Alessandro. Outro. Guido Bortolomazzi, o destaque final. Paulista de Jundiaí. Fechou as portas. É mole, nego? Olha o que a pandemia está fazendo. Mais um clube que encerrou as atividades por problemas financeiros. Não tinha como pagar os funcionários nem os jogadores. Um abraço e até quarta. Gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço a todos, muito obrigado e até amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau.